Amados irmãos e irmãs, paz de Jesus, amor de Maria, defesa de São Miguel Arcanjo, esteja com todos vocês. Vamos aqui fazer uma leitura da Palavra de Deus, as cartas paulinas, as cartas de São Paulo, iniciando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, onde nós vamos aqui falar um pouquinho sobre esta carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamado e vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis, santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso, vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta um dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo e fiel a Deus, por quem fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Aqui nós vamos fazer esta partilha do primeiro capítulo, já do primeiro versículo ao versículo 9, que São Paulo ele inicia esta carta aos Coríntios, saudando e dando ação de graças, porque ali ele consegue escrever, saudar e até mesmo dizer o quanto ali ele vai dizendo no versículo 7, assim enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta um dom algum. Enquanto ali o povo de Corinto, aqueles que buscavam a nosso Senhor Jesus, enquanto São Paulo diz, aguardais a manifestação do nosso Senhor, ele diz, não vos falta um dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos percebendo que estou falando com você pela Bíblia Ave Maria, aonde que no versículo 8 traz para nós no rodapé da Bíblia, dizendo que nesse capítulo 1, versículo 8, dia, quando ele diz dia, ele diz o advento glorioso de Jesus Cristo no fim dos tempos. Então é a manifestação da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus que São Paulo já vai advertindo aqui aos coríntios para que fiquem ali preparados e aguardando esta manifestação do nosso Senhor. Veja que quando ele termina no versículo 9, ele diz: fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, como Deus é fiel a nós, Ele nos chama a esta comunhão com Jesus, de estarmos juntos a Jesus. São Paulo, ele cumpriu ali o seu chamado. São Paulo, ele esteve defendendo
quão antes ele não o defendia, ele o perseguia, os cristãos, e aqui ele passa a acreditar, passa a defender os cristãos e ali levando a palavra de Deus. Então São Paulo ele vai defendendo, pregando a palavra para aqueles que necessitavam e escrevendo em suas cartas, aqui ele escreve aos Coríntios. Se nós dermos uma continuidade, nós vamos ver aqui na Bíblia Ave Maria, vai dizer assim, aqui onde nós temos divisões na comunidade, que é capítulo 1, versículos 10 seguintes, que vai trazer sobre essa divisão. Então diz aqui, dissensão a respeito dos pregadores, porque São Paulo foi um grande pregador. São Paulo, ele defendia os cristãos pela sua oratória, pela sua palavra, pela pregação, a qual ele levava de Jesus e levava a tantos quantos conhecer Jesus Cristo. Então, no versículo 10 seguintes vai dizer assim, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Então, é isso que nós precisamos viver. Nós como cristãos, nós como irmãos, e São Paulo diz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. Temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Todos nós que dizemos ser cristãos, ser católicos, apostólicos, romanos, é necessário, é preciso estarmos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o catecismo da igreja, que vai nos trazer e nos nortear sobre tudo aquilo que precisamos da palavra de Deus. Então veja, aqui ele vai dizer, estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Porque veja, quantas pessoas estão se dividindo e diz praticar a mesma fé, diz praticar a mesma religião, diz praticar o cristianismo, mas entram em batalhas de divisões. Então a gente vai vendo que ele diz, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, ele nos dá a harmonia, ele nos dá tudo aquilo que precisamos e é preciso a gente estar no mesmo sentimento. Então, vamos ver aqui o versículo 11. Pois acerca de vós, irmãos meus, fui informado pelos que são da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de entre vós de usar esta linguagem. Eu sou discípulo de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Veja aí, aqui já havia uma divisão, que cada um dizendo que e aí ele escreve essa carta e ele vai dizer, eu refiro-me ao fato de entre vós usar esta linguagem. Então uns diziam, eu sou discípulo de Paulo. Outros diziam lá, não, eu sou de Apolo. Outros, eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. Veja que a gente vai percebendo essas divisões dentro da nossa amada igreja, até mesmo do alto clero, né? Vão se dividindo com opiniões que vai sendo contrária à sã doutrina católica,
vai se dividindo com divisões que vai se colocando contrária, o que nos ensina o catecismo, que nos ensina a palavra de Deus. Então, São Paulo traz para nós esse ensinamento que ele escreve ali aos Coríntios, ali a primeira carta aos Coríntios, referindo-se a esta divisão que não pode acontecer, que é preciso a gente viver numa boa harmonia, que é preciso a gente viver no mesmo espírito e no mesmo sentimento. No versículo 13 diz: então, estaria Cristo dividido? Porque se cada um aqui está dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus Cristo, estaria então Cristo dividido? Sendo que Cristo, ele é um só, e ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, nós componhamos um corpo a qual nós temos que estar juntamente com Jesus. Então, São Paulo vai dizer, então estaria Cristo dividido? É Paulo que foi crucificado por vós, e em nome de Paulo que fostes batizados? E ele diz ainda, graças a Deus, batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderá dizer que fostes batizados em meu nome. E aí, entre parênteses, na palavra diz, aliás, batizei também a minha família de Estéfanas. Eles, além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. E ele continua dizendo, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Cristo enviou São Paulo não para batizar, mas para pregar o Evangelho. E isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Nós não podemos nos desvirtuar da cruz de Cristo. Cristo morreu na cruz por cada um de nós, por mim, por você, derramou o seu sangue preciosíssimo na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, e nós não podemos desvirtuar a cruz de Cristo. Nós não podemos desfazer da cruz de Cristo. E sabemos que Ele entregou na morte, na cruz, por mim, por você, mas Ele vivo está. Ressuscitado Ele está. Ele ressuscitou. Aleluia. Então São Paulo ele vai entregando aqui nessa dissensão a respeito dos pregadores e vai falando da divisão na comunidade. A divisão na comunidade não pode acontecer. Há muitas divisões, há muitas coisas que vão mostrando e acontecendo por conta de favoritismo, por conta de ideologias, por conta de que opiniões, mas esta é a minha opinião. Não é a opinião que vai ter o valor. O que vai ter o valor é o que a igreja nos ensina, é o que a palavra de Deus nos ensina, o catecismo da igreja nos ensina. Não é a minha opinião que vai ter valor. Eu vou criar uma opinião, eu vou lançar essa opinião como se fosse uma lei e vai ter que ter valor. Não. Aí nós estamos desvirtuando, como ele mesmo falou aqui, São Paulo falou. Aí nós estamos aí desvirtuando, saindo do contexto do que é ser o cristão católico, apostólico, romano. Nós não podemos fugir desta ensino que a igreja nos traz. Então, amados irmãos, amada irmã, a gente vai ler por estes dias, você pode continuar comigo numa sequência desta carta de São Paulo aos Coríntios, e aí nós vamos seguir em frente na primeira carta, na segunda carta, nós vamos lendo aí depois Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e vamos seguindo aí nas cartas paulinas para a gente ver o quanto São Paulo nos ensinou. São Paulo, ele sempre vem
Muitas vezes as cartas dele, muitas vezes a palavra dele é uma palavra que exorta, mas é uma palavra que vai nos dar um alicerce, é uma palavra que vai nos dar ali até mesmo a sabedoria, como continuar não desvirtuando, não desobedecendo e não estando em divisão. Porque eu quero voltar e dizer a você, como ele disse no versículo 10, rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vivei boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de nossa Mãe Maria e a defesa de São Miguel Arcanjo esteja sempre com você. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo episódio, nós vamos trazer para você ainda a carta de São Paulo aos Coríntios, onde nós vamos fazer a leitura, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 18 ao 31. Amém?